Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Jean Felipe do Aprendiz Moderno. Estamos indo para a nossa aula de número 4 do nosso curso sobre Python focado em análise de dados. E agora a gente vai começar a trabalhar com manipulação de dados, utilizando principalmente a biblioteca do Pandas. Então até agora a gente já viu o básico de Python e como importar módulos. Conforme eu falei, módulos são pedaços de código já pré-programados e a gente simplesmente pode utilizá-los sem se preocupar muito como implementar as funções. As funções já estão prontas, a gente só utiliza. E a gente vai começar agora com a mão na massa, mexendo com dados. Eu acho que a melhor forma de você aprender como mexer nessas bibliotecas é realmente pôr a mão na massa, tentando fazer um projeto. Conforme eu falei, eu gosto muito de investimentos. Eu vou tentar usar essas ferramentas para trabalhar alguma coisa com investimentos, que eu acho um tópico interessante. Isso me motiva a procurar, a entender como mexer nessas ferramentas. Então eu recomendo você a pegar um projeto que te interesse para trabalhar. Eu vou deixar vários vídeos utilizando Python para diversos projetos, em diversos temas, seja em automação, criando bots para o Telegram, também criando sites na internet e com manipulação de dados especificamente usando Pandas, que se você quer ser um analista de dados, vai ser uma ferramenta muito útil. Então quanto antes você utilizar Pandas e começar a entender como ele funciona melhor. Então nessa aula a gente vai trabalhar rapidamente com alguns módulos comuns do dia a dia de um analista de dados e eu vou começar com Pandas. Pandas ele serve para manipulação, então carregamento de dados, carregar e salvar dados, manipulação, adicionar, remover, limpeza também e transformações de dados, transformações. Então é como se fosse uma planilha do Excel, que você soma, subtrai, cria fórmulas, adiciona colunas, remove colunas. O Pandas seria o equivalente aqui. Ele possui dois objetos principais, duas estruturas. Possui dois tipos de estrutura comum, que é series, são séries, que são como se fossem colunas no Excel, colunas aqui no Excel, então uma coluna com uma sequência de informação, e o data frame, que é o equivalente a uma tabela, ou uma tabela bidimensional, ou seja, tem linhas e colunas. Bem semelhante ao SQL. No SQL a gente trabalha com tabelas, é a mesma ideia aqui. É o equivalente ao data frame no Pandas. E o series é como se fosse só uma coluna. Se eu quiser fazer operações apenas com uma coluna, que é muito comum a gente quebrar a nossa tabela em colunas e fazer operações só naquela coluna. E aí eu transformo o meu data frame numa series. Esse é o Pandas, a gente já vai ver como ele funciona na prática. Um outro muito comum é o NumPy, que ele serve para operações com números. E aí eu posso utilizar matrizes, vetores e operações com números complexos, por exemplo, números complexos que a gente vê em matemática. Então são operações matemáticas complexas. E o NumPy ele é muito efetivo porque ele é escrito em C++, que é uma linguagem considerada de baixo nível, que permite que essas operações sejam processadas muito rapidamente pelo seu processador. Então, o NumPy é uma ferramenta muito útil. Todas as operações numéricas, ou a maioria das operações numéricas no Pandas, utilizam NumPy, porque geralmente a gente trabalha com data frames grandes. Pandas é muito útil para se trabalhar com tabelas grandes, milhões de linhas. Então, o Pandas ele é muito útil para esse tipo de operação, e daí eu preciso ser eficiente nas minhas operações. Se eu vou adicionar para cada linha, eu tenho 3 milhões de linhas, essa operação de adicionar tem que ser muito rápida, muito eficiente, e é por isso que por trás do Pandas você tem o NumPy. Então, quando você instala o outro tem que ser instalado junto, senão não funciona. Um outro muito comum é o Matplotlib. Ele serve para gráficos. Ele tem diversos módulos. O módulo mais comum é o PyPlot, que é um módulo com várias funções para
se gerar diversos gráficos. Gráficos. Então, no Matplotlib, ele é para visualização de gráficos. Muito útil também. E a gente vai usar também um que chama Pandas Data Reader, que ele permite ler dados da internet e transformá-los em data frames pandas, que são as tabelas do Panda. Então, não precisa ficar transformando a informação. Então, em vez de baixar um CSV ou um Excel, ele já baixa em pandas, eu já posso usar isso direto. Muito útil. E o último é o datetime, que é um módulo do Python, já vem com Python, não precisa instalar, para manipulação de datas e timestamps, que são data e hora. Então esse aqui também é bem interessante, ele permite a gente adicionar dias, remover dias, adicionar horas, remover horas de uma variável que seja um timestamp, caso esteja no formato datetime. Então eu vou mostrar para vocês na prática como usar esses módulos, mas antes disso vou mostrar para vocês um pouquinho a documentação deles, ou onde encontrar a documentação deles. Então se eu abrir aqui o Google e procurar aqui, ó, pandas, o primeiro link que aparece aqui é o site para documentação do pandas. Se eu entro aqui em documentação, tem aqui um Get Started, tem o User Guide para você ver. Então aqui, ó, 10 minutos em pandas, já mostra o básico de pandas, como criar um objeto, um data frame, uma series, uma série, como operar dados, fazer merge, reshape, que é troca de informação, transformar linhas em colunas, e algumas plotagens básicas usando o Matplotlib, que ele já usa, já está embutido ali. Então, bem interessante. O outro é o Matplotlib, documentação dele também. Todos esses módulos que eu falei têm documentação, que é o interessante, que é você saber quais funções existem e como utilizá-las. Você não precisa saber a implementação delas, como elas foram feitas, a não ser que você esteja curioso. Mas o interessante é você olhar a documentação, ver como instala, obviamente, e olhar aqui, geralmente sempre tem um tutorial de como fazer um plot, que é uma imagem, por exemplo, assim. Ele mostra aqui, ó, como fazer, como importar os módulos e como plotar as informações. Então, é basicamente assim que a gente plota gráficos com o Python. Muito útil depois para eu salvar essa figura, para fazer um report para minha empresa, para mostrar algum resultado ou alguma análise mais complexa que eu fiz utilizando Python. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui a nossa aula 4. Eu já abri aqui, criei um arquivinho, aula 4. Primeira parte é instalar os módulos. Se você já tem um Anaconda aqui, que eu tenho aqui, eu não vou usar ele, mas se você já tem, já está instalado, acho que você não precisa nem se preocupar. Talvez o Pandas Data Reader você tenha que instalar. Mas para instalar com o Anaconda é o conda, é o comando conda. No caso aqui, como eu estou com Python raiz, eu vou usar o pip, que já vem instalado com Python. Pip install, e aí eu posso colocar os módulos. Pandas, Matplotlib, NumPy, Pandas Data Reader, e o Datetime já está instalado. Então dou um enter aqui, ele vai instalar tudo, vai dar um aqui que instalou, prontinho, legal. Se eu quiser importar aqui, pandas, e aí é legal dar sempre um apelido pro módulo, porque toda vez que você for chamar uma função dentro desse módulo, você pode só referenciar o apelido, e o apelido é o alias, que é bem similar ao SQL, que é um AS, mas dá um nome. Na análise de dados, o Pandas geralmente ele tem um apelido chamado PD, que é para facilitar na hora de ficar repetindo, em vez de escrever Pandas no seu código inteiro, milhares de linhas, você escreve PD, mais simples, o código fica mais enxuto. Então eu posso colocar Pandas aqui, se eu quiser criar um data frame, pandas.pd.dataframe, e eu posso abrir parênteses, ele já vai me mostrar aqui como se escreve um data frame. Aqui é uma função na qual eu passo uns dados, passo o index, opcional ou não, passo o nome da coluna, passo o tipo e copy, false ou true, e aqui ele explica, tem a documentaçãozinha aqui. Isso aqui vem direto do site, você pode entrar no site e olhar aqui já no VS Code, ele já mostra. Tem exemplos de como usar, tem vários exemplos aqui de como usar isso aqui. Mas basicamente você passa o dado no formato padrão do Python e ele vai transformar no data frame. Então se eu passar aqui 1, 2, 3, 4, 5, uma lista de 6 dígitos, por exemplo. Aí aqui no columns,
que é mandatório, eu tenho que dar um nome para a coluna. Vou chamar aqui uma coluna números. Vou chamar essa variável aqui de def, então ele vai me retornar um data frame. Então, geralmente, quando tem pandas e tem df, o df representa um data frame. Então, se eu imprimir isso aqui, dá um Ctrl F5, abrir aqui meu debug console, ele vai mostrar aqui números, aqui é uma coluna números, e os números, os indexes aqui, né, os índices, começando sempre em 0, e aqui os números. Então é basicamente um exemplo aqui de como usar o pandas. Conforme eu falei, é sempre legal aplicar isso num projeto. Eu gosto muito de investimentos, então vou tentar aplicar esses módulos em um projeto de investimentos. Sempre tentar analisar alguns dados de investimento, de ações, eu gosto muito de ações, então vou tentar trazer um pouquinho desse mundo, desse universo de ações nessa parte do curso, mas conforme eu falei, vou criar outros vídeos também sobre outros temas para vocês. Então nesse caso, eu vou tentar puxar informações da internet sobre alguma ação. Então, eu vou usar os outros módulos aqui, vou importar o datetime, eu vou dar um apelido também, geralmente conhecido como DT, vou importar matplotlib. Geralmente o pessoal não importa todo o matplotlib, que ele é um módulo bem grande, bem pesado, então se eu importar tudo, tem que carregar todo esse módulo para a memória, isso pode ocupar bastante espaço. Eu vou só importar uma parte dele, que é o pyplot, que é o que eu uso para plotar gráficos no Python, chamar também de PLT, porque senão eu vou ter que escrever matplotlib.pyplot, que é uma coisa bem extensa, posso trocar isso só para PLT. E vou importar aqui o pandas datareader.data as web, que o pandas datareader.data ele me permite ler dados da internet, principalmente dados de finanças do Yahoo Finance, que é um site que a gente usa para olhar ações, cotações de ações. Aqui ele está mostrando que não instalou, mas eu acredito que tem instalado. Eu não sei porque está dando esse erro. Vamos ver. E aqui vou importar, por fim, vou importar, é isso aí. Por enquanto é isso aqui. Então vamos criar aqui uma data de início, usando dt.datetime. Então quando eu abro parênteses aqui, ele já me mostra, eu tenho que passar um ano, um mês, um dia, uma hora, um minuto, segundo. Algumas dessas informações são opcionais. A documentação apresenta os dados que são opcionais e os que são mandatórios. Vou passar aqui apenas a data, porque a hora não me interessa. Então vou passar aqui um ano, 2019, vírgula. Poderia escrever aqui, year igual 2019, certo? Ou só passar o ano, porque ele sabe que o primeiro elemento é o ano. 2019, o segundo é o mês. Vou passar o mês 1 e o dia 1. E o fim, eu vou colocar a mesma coisa, datetime 2019.31.12. E aqui eu vou usar esse intervalo para puxar dados de ações da internet. E agora eu posso sim criar o meu data frame usando o web ou data reader. Aí eu passo aqui um ticker de uma ação, ou código de uma ação. Vamos passar aqui Tesla. Eu passo a fonte Yahoo, ele já entende. E passo data de início e fim. E aí ele vai me criar um data frame do pandas com essa informação. Vamos tentar executar. Opa, aqui troquei aqui o 12 com 31. Ele tá falando, não existe mês com 31, né? Então, tá vendo? A ordem é importante. Rodou. Pelo jeito parece que rodou, não deu nenhum erro. Então, o data frame existe. Então, parece que o código importou bem esses módulos. Ele conseguiu executar todas as linhas. Não apareceu nada na tela porque eu não pedi para aparecer nada na tela. Mas eu gostaria de ver esse data frame. Como é um ano inteiro de ações da Tesla, esse data frame vai ser muito extenso. Mas ele está carregado na memória. Então eu vou mostrar só o comecinho dele. Então no pandas, ele tem uma função do data frame que é o head. Head, ou cabeça, são só as 5 primeiras linhas. Eu posso passar mais um número aqui, posso passar 9, vai passar as 9 primeiras linhas. Mas o padrão, se eu não escrever nada, ele vai pegar só as 5 primeiras linhas. Então executar, e aqui ele já apareceu para mim. 5 primeiras linhas, do dia 1 ao dia 8. Por exemplo, provavelmente teve final de semana aí, que não aparece cotação. Então, no dia 2 a dia 8, desculpa. E aqui eu tenho a máxima, a mínima, o valor de abertura, o valor de fechamento, o volume, quantas ações foram negociadas durante o dia, e adjusted close,
que é o quanto a ação foi fechada, ajustada por splits ou quebras de ações. Por exemplo, se tem uma ação de uma empresa da Microsoft, a ação está $1.000. Eles podem falar, a partir de amanhã, cada ação, eu vou quebrar uma ação em duas. Então, a ação vai virar 2 ações de $500. Então, o preço da ação caiu para $500. Mas, na verdade, dobrou o número de ações no mercado. Então, cada um continuou com a mesma coisa. Isso para facilitar a transação, para não ficar um número muito grande. E aí, eles ajustam para essas quebras. Porque senão você vai ver o valor da ação subindo até $1.000 e aí cai para 500 no outro dia. Você fala, caramba, caiu tudo isso? Não, não é que caiu. Eles quebraram o valor pela metade e aumentaram no dobro o número de ações. Então ele ajusta para isso. Então aqui é o valor ajustado. No caso da Tesla nunca teve nenhuma quebra, se não me engano, até o momento. Não, teve uma quebra recente agora, em 2020. Então ele já não vai aparecer aqui. Se eu quisesse plotar isso aqui, se eu quiser só olhar uma coluna, eu posso criar aqui esses colchetes e eu posso passar o nome da coluna aqui. Posso passar high, por exemplo, e aí ele só vai me plotar o high. Tá vendo aqui? Aí ele plotou todas as linhas, ele plota um pouquinho no começo e um pouquinho no final. Pode ver, ó, de dezembro, começou em janeiro em 63, terminou em dezembro em 84. Aí mostra aqui um pouquinho. Então aqui é um exemplo. Se eu quiser só mostrar a parte de baixo, é o tail. Tail só vai mostrar as últimas linhas. Aqui, ó, de dezembro. As 5 últimas. Se eu quiser passar mais, eu passo mais números aqui. Eu posso passar 12 e vai passar as últimas 12. Então temos algumas operações com pandas que elas são bem legais de fazer. Vamos anotar algumas aqui para vocês conseguirem memorizar. Então vamos abrir aqui. Vamos aqui, operações com o pandas. Vamos aqui, temos criação de data frame. Vamos dar aqui, ó, import pandas spd. Né? Então aqui eu tenho essas palavras-chave. Criação de data frame. Só primeiro é pd.dataframe. Lembrando que tem um F maiúsculo aqui, ó. Aí abro aqui, data igual columnas. Aí eu passo uma lista de colunas. Coluna 1, coluna 2 e por aí vai. Lembrando que a estrutura dos dados aqui tem que ser matricial. Se eu for passar mais de uma coluna, tem que ter 2 colunas. Fecho parênteses. Primeiras linhas. Display, mostrar as primeiras 5 linhas. Aí é o PD, é o data frame, vou chamar isso aqui de def, né? Dataframe.head. Ou se eu colocar aqui, né? Se eu substituir a variável aqui, o def é o que? Isso aqui, né? Então seria PD dataframe, 3 pontinhos, completando aqui dentro, né? .head. É a mesma coisa, porque isso aqui é o def, certo? Então eu posso vir aqui copiar, colar aqui. Opa. Colar aqui. Que é o def.head. Mesma coisa. As coisas são iguais. Vou mostrar as 5 primeiras linhas e eu tenho mostrar as 5 últimas linhas. E aí é o def.tail. Então aqui são alguns exemplos de operações. Se eu quiser acessar uma coluna apenas, ou um conjunto de colunas, eu posso fazer def, abro, e eu posso passar aqui o nome, coluna 1. Coluna 1. E aí ele vai me trazer, isso aqui ele vai me transformar o data frame em uma série. Por quê? Porque isso aqui é um data frame de uma coluna só. Um data frame de uma coluna só é uma série. Então eu consigo transformar em uma série. Então basicamente esses são alguns comandos básicos do Pandas. Então pessoal, por essa aula era isso que eu queria passar para vocês. Então a gente viu como instalar e importar os pacotes mais importantes da análise de dados em Python, que é o Pandas, NumPy, Matplotlib, Datetime e o Pandas Data Reader. Tem muitos outros, mas esses são os principais. Vimos algumas operações com dados e nas próximas aulas vamos trabalhar mais com esses dados de ações. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.